irmãos abrir a Bíblia, você que trouxe o exemplar da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 17, para a gente ganhar tempo, capítulo 17 do livro do Êxodo. Estava dizendo ao pastor Marcos que eu quase não cheguei. Nós recebemos uma família de amigos que vieram do Rio de Janeiro hoje, passaram o dia com a gente e foram embora exatamente na hora que eu vim para o culto, né? E em virtude dessa situação, a Marlene não pôde vir e a Bia também não, ficaram em casa organizando as coisas lá e nós corremos para cá para estar com os irmãos. Capítulo 17 do livro do Êxodo tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo do número 5, versículo número 5 do capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Repita comigo: o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse foi o Senhor. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Repitam todos comigo: e vai. Só isso. O texto é bastante conhecido da igreja. Esse episódio faz parte de um compêndio de manifestações extraordinárias, de milagres que Deus realizou e estão registrados no livro do Êxodo. E se nós analisarmos o contexto, que são os 7 primeiros versículos do capítulo 17, nós vamos encontrar o povo de Israel mais uma vez em um cenário de adversidades. Este cenário é um cenário de luta. Se não bastassem os aproximados 430 anos que eles enfrentaram a escravidão, quando conseguiram sair do deserto, a luta ainda batia a porta do povo. Nós estamos vivendo dias, cada qual no seu cotidiano, com a sua luta. E eu até falei aqui da última vez que preguei, usei uma expressão, o pastor Marcos, ele replicou, e quando a gente pensa que está vencendo, já tem outra luta batendo na porta. Esses dias eu falei com um amigo: olha, tem dia que aparece um urso, tem dia que vem um urso e um leão, e agora vem 3, vem um urso e um leão gigante. E você tem que enfrentar os 3. Então a gente vive essa luta constante. E Jesus nunca disse para nós que seria fácil. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E a tendência é que essas aflições venham ser potencializadas. Nós estamos caminhando para dias ainda mais difíceis do que os dias atuais. Mas o contexto aqui é um contexto em que a congregação, ela parte e ela tem Moisés por líder, e a Bíblia vai dizer que eles estão seguindo os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor estão levando esta igreja para um cenário de luta. Os mandamentos do Senhor estão levando este rebanho para um local onde não havia ali água. E eu pergunto às senhoras e senhores: Deus não tinha o conhecimento dessa escassez? Claro que tinha. Deus sabia que o seu povo estava sendo levado, e era ele quem estava instruindo, para um cenário de adversidade. E ainda assim Deus levou. E aí a gente começa a analisar Deus. Por que Deus
sabendo que se eu entrar neste cenário eu vou enfrentar essa adversidade, e Ele não me preservou disso? Por que Deus, sabendo que eu ia encontrar essa luta no meio do caminho, Ele não me deu uma outra rota? E aí a gente começa a entender o Deus de propósitos. E a gente entende que tudo que Deus faz é bom. E dentro da nossa concepção limitada e humana, por vezes a gente questiona algumas ações, algumas manifestações, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos que aqui estão é exatamente que nesse cenário de dificuldade, Moisés, bem como toda a congregação, mais uma vez tinham razões e motivos para parar. Se vocês observarem principalmente Moisés nesse contexto aqui, olha o que a Bíblia vai dizer: que ele chega com o povo num cenário que não há água para beber, e aí logo em seguida existem manifestações de grupos que estavam dentro da congregação. Moisés está seguindo a orientação de Deus, entra num cenário que Deus deu o destino, e agora dentro desse cenário a Bíblia diz que não havia ali água para o povo beber. Irmãos, é bem fácil compreender que viver sem água é um negócio complicado. É bem fácil de entender isso. Se você ficar 8 dias sem água, se você ficar 2 ou ficar 3, eu vi uma reportagem na cidade de Pedro Leopoldo, essa semana, um senador entrando na casa de vários moradores de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Eu estive lá, inclusive, essa semana ministrando, na terça-feira eu ministrei lá. E várias residências há muitos dias, há 2 semanas sem água. E aí um senador bem conhecido, ele foi mostrar a realidade dessas pessoas, algumas até com enfermidades, outras em leito, e ele foi mostrar o cenário que essas pessoas estavam. Então a falta da água, ela provoca no nosso dia a dia crises absurdas, situações adversas. Agora você imagina uma congregação com milhões de pessoas, crianças, mulheres, jovens, adolescentes, rebanhos, e a Bíblia diz que não havia ali água para beber. Então você entende explicitamente que o cenário é adverso. E normalmente em cenários adversos nós temos oportunidades. Ou a gente para, ou a gente se move. Você tem escolhas, você tem possibilidades. Se nós olharmos para o texto, o líder da congregação, que andava segundo o mandamento do Senhor, ele vai começar a ouvir vozes. O versículo de número 2 revela-nos estas vozes. O texto diz: então contendeu o povo com Moisés. Moisés está ouvindo vozes de contenda, vozes excessivas, que muitas das vezes nós ouvimos no nosso dia a dia, que sequer nos permite lembrarmos de Deus. Vozes que geram pressões na nossa mente e prejudicam a nossa saúde emocional, a ponto de nós nos habituarmos a passar o dia inteiro sem sequer estabelecermos sintonia com Deus, contato com Deus, diálogo com Deus. Então percebam aqui, por esse texto, que isso é uma estratégia maligna, é uma estratégia do diabo. O diabo quer nos envolver com as problemáticas, de sorte que a gente não tenha a capacidade de falar com aquele que resolve problemas, de sorte que a gente não tenha a capacidade de entender que existe um Deus que muda esse quadro adverso, de sorte que a gente não tenha a capacidade de falar com um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até pensamos.
Então, esse distanciamento, essa falta de sintonia, de conexão com Deus, essa ausência de relação com Deus, ela potencializa os nossos problemas. Problemas que são solucionáveis. Então percebam que Moisés é líder, e ele está ouvindo vozes, e essas vozes vão levar Moisés em um patamar de guerra. Olhe para o texto. Moisés entra nessa guerra ouvindo vozes da dissensão. Olhe bem, se a gente precisa se mover, se a gente deseja se mover, porque a gente entende que parar não é saída, não é solução, a gente precisa se livrar das vozes dos contendeiros, das dissensões, das pessoas que sempre abrem a boca e o que elas falam não soma, não agrega, o que elas falam pelo contrário, prejudica o cenário, potencializa o problema. Então percebam que nós vivemos num tempo que está sobrando gente para provocar dissensão, gente para contender, do que para orar. É mais fácil as pessoas levantarem para pressionar do que chamar para orar. É mais fácil as pessoas fazerem apontamentos com críticas do que dar a mão para o outro e dizer, vamos orar por essa causa juntos. O cenário é um cenário em que um homem está guiando um povo, ele tem a direção de Deus, mas os carnais não estão entendendo. Porque a dissensão e a contenda é o manifesto carnal. Paulo vai falar, como escreve aos Gálatas, sobre as obras da carne. Paulo vai falar que o Espírito milita contra a carne, que a carne milita contra o Espírito. E se você pegar o contexto, você vai perceber que a dissensão é o manifesto carnal. A contenda é o manifesto carnal. Então observe que a segunda voz que Moisés está ouvindo nesse cenário de guerra, além das vozes da dissensão, das vozes da murmuração, são as vozes da lembrança do passado. Se olharmos para o texto, a Bíblia vai dizer assim: então contendeu o povo com Moisés, dá-nos água para beber, e Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que vocês estão arrumando confusão comigo depois de tudo que nós passamos? Por que vocês estão arrumando confusão comigo depois de tudo que nós experimentamos? Olha quantas coisas extraordinárias o Deus que me enviou fez. E agora vocês vão entrar em guerra comigo. Eu estou mostrando para vocês, fazendo uma exegese do texto. Olha bem o que esse homem está ouvindo. Ele está sendo questionado. E se não bastasse ser questionado, olha bem, a Bíblia está falando de contenda, que é dissensão, e a Bíblia agora vai falar sobre murmuração. Olha o versículo 3: tendo pois ali um povo sede de água, o povo murmurou. Deixando bem claro que dissensão e murmuração são coisas distintas. Paulo vai dizer aos filipenses: fazem todas as coisas sem contenda e nem murmuração. Então, contender e murmurar são obras carnais. Esse tipo de comportamento, ele não ajunta, ele espalha. O contendeiro, o murmurador, aquele que dissemina dissensão no meio da congregação, ele não experimentou um novo nascimento. Todas as vezes que eu pego alguém que, ao invés de unir, ele espalha, eu questiono se essa pessoa ela tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Quem vive a provocar a dissensão é alguém que precisa nascer de novo, é alguém que precisa ser cheio do Espírito Santo, é alguém que não conhece unidade, é alguém que nunca vivenciou unidade. Então perceba, senhoras e senhores, que esse tipo de comportamento é um comportamento que ele vem para separar, ele não vem para agregar. E nunca foi tão pertinente como nos dias atuais falarmos sobre unidade. Eu fui convidado a pregar no Conselho de Pastores lá em Pedro Leopoldo, na terça-feira. E o tema do Conselho de Pastores era Unidos para o fortalecimento do reino. Era esse o tema. E o pastor que me convidou disse assim para mim: pastor Cléber, tenha liberdade para falar
tudo que Deus colocar na sua boca. Eu disse, sim, Senhor. Eu estava falando para líderes, para pastores. E falei, discorri aproximadamente 50 minutos a uma hora, somente falando sobre unidade. Gente, Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo de número 5, eu não sei se o versículo é 22, 23, ou 23, 24, não me lembro agora. Mas Paulo vai nos colocar, nos apresentar de forma figurada como árvores. E o entendimento, se você olhar para o texto, você vai entender que para você gerar frutos, o Espírito Santo precisa habitar em você. Quando o Espírito Santo habita em mim, ele habita em você, nós geramos frutos. E o fruto que nós geramos é para quem? Você já viu alguma árvore comendo o próprio fruto? Sim ou não? O fruto que eu gero pelo Espírito Santo que está em mim, não é para mim, é para você. É para você. É para você. Sabe para quê? Para que a gente seja um. Aí Paulo vai falar sobre os frutos. E se você ler sobre os frutos que Paulo está citando, todos os frutos estão relacionados à unidade. Então, o Espírito Santo não habita em mim para me gerar um fruto e me tornar um super crente. O Espírito Santo não habita em mim para me gerar um fruto e ser melhor do que você. O Espírito Santo não habita em mim para me gerar um fruto para que eu venha sobressair sobre a sua vida. Pelo contrário, todo fruto que o Espírito Santo gera em mim é para que a gente consiga se tornar um. É para que você olhe em mim e perceba que o Espírito Santo está gerando em mim, de sorte que a gente viva em unidade. Então esse comportamento que nós estamos assistindo aqui, ele não é um comportamento que espalha, que ajunta, ou melhor dizendo, ele é um comportamento que espalha. Paulo está, vocês veem o Paulo, porque eu falei muito de Paulo essa semana. Moisés está ouvindo vozes de contenheiros, vozes de murmuradores, e agora ele está lembrando vozes que fazem apontamentos a lembranças do passado. Se vocês continuarem a ler o texto, o versículo de número 3 da sua parte conclusiva tem mais um porquê. É tanto porquê nesse texto, e o texto diz assim: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Olha o que é que Moisés está ouvindo. Moisés está ouvindo vozes que fazem menção do Egito. Esse povo sofre no Egito. Esse povo amargou a servidão egípcia, e agora, quando eles estão livres do Egito, eles sentem saudade do Egito, a ponto de dizer assim: por que você tirou a gente de lá? A gente era escravo, mas a gente tinha água. A gente era escravo, mas a gente tinha cebola. A gente era escravo, mas lá a gente não passava por esse tipo de situação. Olha a mentalidade de escravo. O cara é livre, mas ele ainda tem a mentalidade de escravo. Ele está solto, mas ele ainda tem a mentalidade de escravo. Então perceba que Moisés está sentindo, está, melhor dizendo, ouvindo essas vozes. E se você quer encontrar o destino que Deus estabeleceu para você, será necessário soltar as coisas passadas. Existem momentos da vida que a gente tem que largar, deixar em definitivo algumas coisas que ficaram para trás. Está sobrando gente para desenterrar o passado e faltando gente para lançá-lo no mar do esquecimento, assim como Deus faz. Então tem coisas que passaram, tem coisas que acabou, se findou. Não vale a pena a gente falar sobre isso de novo. Então percebam que as vozes, elas criam atalhos. Vozes criam atalhos. Repita comigo: vozes criam atalhos. Mas a voz, diga, mas a voz cria o caminho. De novo, vozes criam atalhos, mas a voz cria ou revela o caminho.
ouvindo são vozes que criam atalhos. Vozes nesse contexto de murmuração, de contenda, de lembrança do passado. Mas antes de Moisés ouvir essas três vozes, ele já tinha ouvido a voz. Isso que é fundamental. Você não abre mão da voz. Deus plantou em você um destino. Deus plantou em você um caminho. Mas existem vozes que estão surgindo para tirar você da rota. Existem vozes que estão se levantando para que você se distraia. Existem vozes que estão se levantando para que você não chegue no lugar que Deus estabeleceu. Quem falou com Moisés foi Deus. As coisas não estão acontecendo do jeito que a congregação esperava. E agora, olha o texto, Moisés ouve vozes. E essas vozes têm por objetivo tirar Moisés da rota, ou fazer com que ele perdesse o foco. E se olharmos para o texto, olha a postura do líder Moisés. E clamou Moisés ao Senhor. Gente, no meio daquele turbilhão, no meio daquela pressão terrível, Moisés não se esqueceu de quem lhe deu destino. Olha o que eu falei quando eu introduzi a palavra. As coisas acontecem de forma que a gente vive o problema tão intenso e potencializa o problema de uma forma tão terrível que a gente se esquece de falar com Deus. O problema está te consumindo de forma tão terrível que você nem sequer se lembra de falar com Deus. Então Moisés ele está ouvindo essas vozes todas, mas o versículo de número 4 nos faz entender que nenhuma dessas vozes cortou a sintonia que Moisés tinha com o altar. De sorte que a Bíblia diz que clamou Moisés ao Senhor. A pressão era terrível, mas Moisés sai do meio daquela pressão para estabelecer diálogo com Deus. No momento da pressão, no momento da turbulência, é imprescindível que a gente mantenha contato com Deus. Quando decidimos andar na contramão, o nível da pressão sobe. Repita comigo. Quando decidimos fazer coisas diferentes, o nível da pressão sobe. Moisés não entrou na linha de contenda, Moisés não entrou na linha de dissensão, ele decidiu fazer coisas diferentes, ele decidiu andar na contramão. Olhe bem, diante desse cenário, Moisés precisava tomar uma decisão. E as escolhas difíceis não estão entre o bem e o mal, mas sim discernir e ter sabedoria para escolher entre o bom e o melhor. A proposta do povo parecia boa, parecia algo interessante, mas precisamos, porque eles consideravam a mortandade dos filhos, né? Estavam preocupados com a morte dos filhos, preocupados com a morte do gado, mas isso não era o melhor. Então a gente precisa entender que a gente não pode se confundir com bem e mal. Tem que tomar cuidado, o foco deve estar sempre entre o bom e o melhor. Uma outra lição que a gente tira desse texto é que a gente tem que dividir a nossa pressão só com quem pode. Você pode se abrir com alguém, e isso talvez seja bom, mas pode não ser o melhor. Moisés ele vai para o altar, e no altar ele vai falar com Deus, porque ele entende que na hora da pressão o caminho é o altar. Ele entende que do altar vai fluir a revelação que ele precisa. Quando Moisés ele fala com Deus, e aqui eu quero que você redobre a atenção para o corrido da gente chegar até aqui. Ele dá um desabafo dizendo assim: daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés. A gente quando olha para o versículo 4 e 5, nós não temos como mensurar qual foi o tempo de resposta. Eu não sei se passou uma semana, não sei se passou um ano, não sei se passou um minuto. Mas o fato é que no capítulo de número 17, versículo 4, Moisés clama. No versículo 5, Deus responde. A Bíblia diz assim: então disse
disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? O Senhor. É o Senhor quem disse. O pau está quebrando a congregação, contenda, dissensão, confusão, barraco, gente levantando a voz para um lado, gente levantando para o outro, mas Moisés está no joelho. Ele fala com Deus, Deus ouviu o clamor de Moisés, e olha o que o texto diz. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste no rio, e vai. Gente, isso aqui é uma revelação. Uma revelação extraordinária para você que está no deserto, para você que está vivendo um tempo de pressão, para você que está ouvindo vozes, quem sabe dentro da sua casa, no meio da sua parentela, lá no seu local de trabalho, tem vozes se levantando de tudo quanto é jeito, vozes que estão tentando tirar o seu destino, produzir um desânimo, tirar você da rota, do destino que Deus estabeleceu. E olhe como é importante no meio da pressão a gente ter altar. Como é importante no meio da pressão a gente ter relacionamento com Deus. Porque é desse relacionamento que surgem as revelações. Tudo que você precisa não é ganhar na Mega Sena para sair desse problema. Tudo que você precisa é ouvir a voz. Tudo que você precisa é de receber de Deus uma revelação que vai continuar te dando destino. A Bíblia diz, com muitos detalhes, no versículo 5, que Deus, falando a Moisés, lhe ordenou, lhe direcionou: passa diante do povo. Gente, Deus está dizendo para Moisés assim: Moisés, nada de recuar, retroceder jamais. Eu quero que você dê um passo à frente. Repita comigo: mova-se. Mais alto: mova-se. Fala para mim que está perto de você. Eu sei que a pressão é forte. Se vira e mova-se. Fala para outra pessoa: eu sei que está difícil. Dá um jeito. Mova-se. Porque tudo que Deus está a falar concorda com o nosso dever de se mover. Olha para mim, por favor. Só mais um minutinho. O texto está dizendo que Moisés deveria passar diante do povo. Sabe o que é isso? Moisés, dá um passo à frente. Mais um passo à frente. Outro passo à frente. Sabe o que Deus está sugerindo a Moisés? E essa sugestão cabe para você. Existem pessoas que você tem que deixar para trás. E eu não vim aqui ensinar você a fazer acepção de pessoas. Mas eu queria te dizer que ela não está na mesma sintonia que você está. Ela não ouviu a voz que você ouviu. E por isso ela questiona, aponta. Escuta isso aqui. E nada do que ela faz colabora para que você saia desse cenário. Então existem pessoas em algum momento de tempo da nossa vida que a gente vai ter que dar um passo adiante. E elas não darão um passo juntamente conosco. Automaticamente, quando você avança, elas vão ficar para trás. Vai ter que cortar o cordão. Ó, vai ter que caminhar. Vai doer, mas vai ter que cortar. Vai fazer falta, mas vai ter que cortar. Quando Deus der a ela um nível de maturidade, para ela conseguir discernir a voz que você ouve, talvez aí seja o tempo de você trazer para perto de novo. Mas enquanto ela não estiver nesse nível, passe à frente, passe adiante, dá mais um passo, porque você ouviu a voz, e a voz é dele. Passa diante do povo. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu quero que você avance. Eu quero que você vá. Vá, Moisés. Passa adiante. Aí é interessante que Deus não está dizendo para ele avançar só.
Deus está dizendo para ele, e eu estou tratando de uma revelação. Deus está dizendo para ele, é o texto que diz, essas palavras não são minhas, está explícito no versículo de número 5. E toma contigo alguns. Sabe o que é? Um líder que está ouvindo uma voz, e na sua retaguarda ele tem uma multidão. E ele está ouvindo a voz. E a voz está dizendo assim: olha, você vai avançar, mas não vai avançar só. Você vai fazer uma seleção. Você vai montar um time. Deus não disse na revelação para Moisés levar a todos. Deus disse alguns. Aí eu fui pensando comigo. Vamos viajar um pouquinho, com cuidado. Que critérios que Moisés usou para fazer a seleção quando ele ouviu a voz? Qual foi o critério que Moisés utilizou? A voz está dizendo assim: você tem que ir para frente, você não vai ficar parado, a ordem é avançar, você não vai sozinho, e vai ter que montar um time. Quais foram os critérios, pastor Marcos? Para Moisés dar uma olhada assim, para a retaguarda dele, ver aquela turma todinha na bancada com um monte de anciãos. E agora? Quem eu vou escolher? Eu não sei quanto tempo que Moisés demorou para montar esse time. A Bíblia também não diz. Eu não sei se foi uma semana ou se foi uma hora. Não sei se foi com 10 minutos. E também não sei qual a quantidade de pessoas que faziam parte desse time. Mas eu sei que Moisés está no altar, em sintonia com Deus, ouvindo a voz de Deus, e Deus disse para ele: e toma contigo alguns. Lá na classe dos anciãos, eu quero que você faça uma seleção. O texto está, segundo aqui a minha tradução, a Bíblia diz assim: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. No meio dos veteranos, no meio dos mais experientes, você vai escolher alguns. Aí eu fico imaginando, gente, é mente de pregador que viaja. Eu fico imaginando Moisés escolhendo um, e pulando o outro, para escolher o outro, e pulando mais 3 para escolher ali. E as pessoas que não ouviram a voz não estão entendendo nada. Por que ele? Por que não eu? Por que o fulano foi? Por que não escolheu a mim? Olha a mentalidade de quem está na plateia, de quem está sendo escolhido. A mente de quem está sendo escolhido e de quem está ficando de fora da escolha. Pense comigo, Moisés, que ouviu a voz de Deus, fazendo seleção, montando um time, gente dentro do time, gente fora do time. Vocês não podem se esquecer que o cenário é de contenda, de murmuração, de dissensão, de lembranças do passado. E no meio dessa turbulência, o cara tem que formar um time. No meio dessa turbulência, ele tem que ser espiritual para fazer uma seleção. E Deus está dizendo para ele: você vai avançar, não vai avançar sozinho. E você tem que montar um time. E tem um detalhe: depois que você montar o time, olha que coisa extraordinária. Toma na tua mão a tua vara. O time está pronto? Tá. Agora você vai tomar na tua mão a tua vara. Gente, nós estamos falando de uma revelação. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A revelação é tão detalhista, é tão específica, que se vocês olharem o texto, parece-me que Moisés ficou confuso quando Deus disse ele assim: toma na tua mão a tua vara. Por quê? Moisés fazia uso de outras varas. Mas como a revelação de Deus ela nunca traz confusão,
Deus é específico e ainda completou a revelação dizendo assim: a vara com que feriste o rio. Moisés, eu sei que você tem um monte de vara, mas olha só, eu quero que você pega aquela do rio. Gente, isso aqui é extraordinário. Sabe o que é isso? Deus está fazendo um exercício de memória com Moisés. Deus está dizendo assim: Moisés, você vai fazer uma introspecção agora, vai revirar sua memória, porque você precisa se lembrar de coisas que você tem. Tem gente que é boa de memória, se lembra fácil, principalmente de coisas ruins, mas quando é para lembrar de coisa boa, é uma dificuldade terrível. E Deus está dizendo para esse Moisés: a vara com que feriste o rio. E não basta apenas se lembrar, porque depois que Deus disse assim: a vara com que feriste o rio, tem uma outra ordem. Vai. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, o cenário é de aperto, é de pressão. Mas eu estou fazendo você trazer à memória tudo aquilo que pode nutrir a sua esperança. Normalmente, em cenários adversos, a gente tem dificuldade de se lembrar de coisas extraordinárias que Deus fez. Eu vivo fazendo esse exercício em casa com a minha família. Toda vez que surge um cenário adverso, eu tenho que trazer para eles relatos de outros cenários que nós passamos e entraram no esquecimento. Deus está dizendo assim: Moisés, o cenário hoje é pesado, mas lembra do cenário do rio? Eu quero que você faça o mesmo exercício. Você vai pegar a vara com que feriste o rio. Ou seja, Moisés, eu sou o Deus que estava no rio. Moisés, eu sou o Deus daquele outro problema. Moisés, eu sou o Deus que te dei vitória no passado. Moisés, da mesma forma que eu agi ontem, eu vou agir hoje e agirei eternamente. Quem pode levantar a sua mão e se expressar pelo nome de Jesus? Se você pode aplaudir o nome de Jesus. O que Deus está fazendo? Deus está colocando Moisés de pé, está revigorando a sua fé. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É na hora da pressão que Deus mexe com a nossa memória e traz à tona coisas extraordinárias que Ele fez para mostrar para você que Ele continua sendo o mesmo e que vai fazer de novo. Moisés, eu quero que você vá buscar. Não está na sua mão, mas eu quero que você use a ferramenta que você já usou. Feche os olhos. Eu queria que você, por alguns segundos, esquecendo do problema que você está passando hoje, eu quero que você se lembre do problema anterior que você venceu. Qual foi o problema anterior a esse que você venceu? Ou quais foram os problemas anteriores a esse que você venceu? Conseguiu se lembrar? Eu vou fazer uma varredura porque tem um problema, mas eu consigo me recordar de alguns problemas. Você conseguiu encontrar o problema? Você consegue lembrar que você venceu? Aí agora eu vou te fazer uma pergunta, ainda com os olhos fechados: como que você venceu? Você se lembra das ferramentas que você usou para vencer o seu último grande problema? Lembrou? Deus está dizendo assim para você: pega a mesma ferramenta. Foi campanha no monte, 7 dias, 21, 40, foi jejum. Qual foi a ferramenta que você usou? Fechou a boca, se calou, ficou em silêncio, deixou Deus agir.
Qual foi a ferramenta que você usou? Lembra? O médico disse que não tinha jeito, mas você usou uma ferramenta. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que nesse cenário atual, Ele é o mesmo. Você só precisa ativar a ferramenta que você usou. Pega a fé. Se levante nesta noite com autoridade. E a partir de hoje você vai voltar para o altar sim. Vai voltar a fazer campanha sim. Vai colocar o relógio para despertar 3 horas da manhã sim. Vai largar tudo e vai subir naquele monte novamente sim. Vai deixar de tomar café da manhã e vai voltar a praticar o jejum sim. Eu não sei qual foi a ferramenta que você usou, mas eu sei que o teu Deus está te dando uma ordem. Ele está dizendo para você: passa adiante, toma contigo alguns dos anciãos e toma na tua mão a tua vara, porque feriste o rio. O cenário é de luta, mas eu quero agir. O cenário é de prova, mas eu vou agir. Parece que não tem jeito, mas Ele vai agir. Parece que dessa vez é pior, Ele continua dizendo: eu vou agir. Agindo eu, quem impedirá? Levante as suas 2 mãos para o céu e aplauda aquele que está agindo. Eu vou te dar 1 minuto para você orar em línguas. 1 minuto para você orar em línguas. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença do Espírito Santo se movendo deste santuário. Você está aqui com um coração de pedra, mas Deus vai lhe devolver um coração de carne. Você entrou aqui há muito tempo, você não derrama lágrimas, mas hoje o Senhor devolverá as tuas lágrimas. Feche os teus olhos e comece a orar. Pastor, mas eu não falo em línguas. Jesus te batiza agora com o Espírito Santo para que você fale em línguas hoje. Eu quero ouvir o povo de Deus clamando e orando. O cenário é propício para grandes manifestações espirituais. A unção de Deus descendo nesta casa. Abre a sua boca, glorifique a Ele. Rebe a salve. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. Nesta noite o Senhor está cortando o laço, desfazendo as armadilhas do inimigo. Esta noite, esta seta que fechou teu coração, o Senhor está arrancando e trazendo de volta a alegria, a paz, o regozijo. Recebe o poder da palavra. Sobrenatural com o que você tem. Ele está dizendo: você tem. É só pegar porque eu vou fazer. É só tomar posse porque eu vou agir. Lembrou? Achou? Pegou? Vai. A ordem é para marchar. A ordem é para avançar. Não tem capeta que vai impedir você viver o destino que Deus te deu. Não tem demônio, principado e potestade que serão
serão impedimentos para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O cenário era adverso, o céu estava fechado, mas nesta noite eu subo nesta tribuna, na qualidade de profeta, para te dizer que os céus estão abertos. Ai, meu filho de Deus, que te contempla esta noite, abra a tua boca e glorifica esse Deus. Fica de pé comigo, filho. Enquanto você adora, Deus está mandando fogo na contenda. Enquanto você adora, Deus está mandando fogo na murmuração. Enquanto você adora, Deus está mandando fogo na fofoca. Enquanto você adora, Deus está mandando fogo no pecado. Enquanto você adora, Deus está queimando, Deus está queimando, Deus está queimando, Deus está queimando. Enquanto você adora, Deus está operando, Deus está operando. É noite de manifestações espirituais. É noite de manifestações espirituais. Você está aqui engessado, paralítico, mas Deus está dizendo: eu vou desatar, porque eu quero você em movimento. Eu vou desatar, porque eu quero ver você movimentar. Você que é pentecostal, você que é espiritual, você que é batizado, ao mover de Deus aqui, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está agindo, está agindo. Deixa ele pegar você, deixa ele pegar, deixa ele pegar. Nós vamos ser ministrados por uma canção. Mas eu queria fazer algo que eu nunca fiz aqui nessa igreja. Nunca fiz isso. Eu gostaria que todas as pessoas que estão no mundo hoje saíssem do seu lugar e viessem ali à frente. Todas as pessoas. Não vai ficar ninguém no lugar. A congregação, olha para cá. A congregação vai se unir hoje. A congregação vai se unir hoje. Venha. Ninguém vai ficar no lugar. Todo mundo vai se movimentar. Todo mundo. Isso é profético. Há um mover de Deus, há uma ação do Espírito Santo. Vem, que eu estou sentindo um negócio aqui diferente. Estava no deserto. Eles eram divididos em 12 tribos. E Deus mandou uma nuvem. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus não mandou uma nuvem para cada tribo. Deus mandou uma única nuvem. Isso é um princípio de unidade. Deus está dizendo: são 12 tribos, mas é um só povo. E eu vou mandar uma só nuvem. E vocês vão ter que escolher. Se não entrar debaixo da mesma nuvem, vai morrer no deserto. Se não entrar debaixo da mesma visão, vai morrer no deserto. Se não entrar debaixo do mesmo propósito, vai morrer no deserto.
eu quero todos vocês debaixo da mesma nuvem, debaixo da mesma autoridade, debaixo da mesma unção, debaixo da mesma palavra, debaixo do mesmo destino. Há uma unção de Deus aqui. Feche os olhos. Nós vamos ser ministrados por uma canção. O Espírito Santo está agindo. Feche os olhos. A congregação entrou debaixo da mesma nuvem. Olha que coisa linda. As facções estão sendo exterminadas. As divisões estão sendo aniquiladas. Deus está dizendo: somos um. E quando entendermos o sentimento de unidade, o milagre vai se manifestar. A água vai jorrar. E todos beberemos da mesma água. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejamos todos tomados pelo temor, sejamos todos tomados pela presença do Espírito Santo, sejamos ministrados por esta canção. E Deus está dizendo: se você não entrar debaixo da nuvem, você vai morrer no deserto. Se você não entrar debaixo da missão, você não vai beber água. Quem pode adorar, quem pode exaltar, quem pode orar? A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. A igreja orando.
em cuja presença estamos nesta noite. Ao mover da tua presença nessa casa, o movimento vai além da nossa imaginação, além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. O Senhor fala ao teu espírito. Algo está sendo desatado no mundo espiritual. Ao mover, Senhor, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor está aqui. Temos a certeza que o Senhor está aqui. Toca agora, Senhor, do alto da cabeça até o plano dos pés. Enche-nos de vigor espiritual. Fortifica os nossos passos. Coloque um cântico novo, Senhor, para um tempo de renovo, para um tempo de coisas extraordinárias. Senhor, há um time sendo levantado, há um grupo pronto para assistir e viver coisas sobrenaturais, manifestações surgirão no meio do teu povo, sinais. Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero participar de algo que vai gerar impacto na minha vida, na minha casa, na minha família, no meio da minha parentela. Eu estou nesta noite me colocando na brecha, me colocando à disposição do Senhor. Assim, Pai, como toda a liderança que está na frente desta igreja, desse distrito, desta denominação, Deus, nós queremos nesse tempo do fim fazermos algo extraordinário para o Senhor. Nós queremos sermos impelidos pela tua glória para sair da mesmice, da rotina que mata. Pai, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que estejam dispostas a viverem esse novo tempo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a igreja clama por ti. A igreja no Brasil clama por ti. A igreja carece de um grande avivamento. O povo geme, o povo chora. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Passa em Porto Real, habita em Porto Real, levanta em Porto Real, faz em Porto Real, opera em Porto Real. Vem Espírito, batiza, enche, renova, agora, vem Espírito, abra tua boca, ele quer encher,
para o lugar. Tem alguém aqui que está fora de comunhão com a igreja, está afastado da igreja? Tem alguém? Alguém que está afastado? Pastor, eu estou fora da igreja, eu saí da igreja, mas veio visitar a igreja hoje. Tem alguém nessa condição aqui? Alguém que está afastado? Que deseja entregar a sua vida para Jesus? Todos aqui são salvos, são